Vamos lá, então, Chau, começar? Responder as dúvidas do Pronto, pessoal vamos. aí? Sim, selecionei algumas perguntas, né? E aí eu vou começar aqui a citar sobre diabetes tipo 2, que tem, as pessoas ficam achando que quem é diabético tipo 2, que passa a tomar insulina, esse diabético se torna diabético tipo 1, se isso é verdade ou não. Pessoal, essa é uma pergunta Todo mundo fica com essa muito dúvida. frequente no consultório, né? Por quê? Uhum. Porque as pessoas relacionam muito diabetes tipo 1 com insulina. E esquecem que muitos pacientes com diabetes tipo 2, principalmente depois de 5, 10 anos de diabetes, eles perdem um pouco aquela capacidade de secreção de insulina, né? De produção de insulina. A gente hoje tem muito medicamento oral para ser utilizado para o diabetes tipo, para o tratamento do diabetes tipo 2. Mas às vezes chega uma hora que isso não é mais suficiente. E o paciente com Sim. diabetes tipo 2 também precisa ser insulinizado, porque a reserva de insulina dele não é mais suficiente. Só que ele não virou uma pessoa com diabetes tipo 1. Ele continua tendo diabetes tipo 2 e requerendo insulina para poder alcançar as metas de controle do diabetes. E aí, para quem tem parentes com diabetes tipo 2, ou para quem está aqui na live e tem diabetes tipo 2, usando ou não insulina, é até uma pergunta muito interessante, Chau, porque muito das crenças em torno do diabetes, ele vem justamente das pessoas que têm diabetes tipo 2. Por quê? Eu É. não sei se vocês já escutaram as pessoas falarem assim: ah, qual é o diabetes pior? Qual que é o diabetes É. mais difícil? A sua é da Qual... grave. Exatamente. Qual que é o diabetes mais grave? Porque as pessoas É. relacionam muito isso ao uso da insulina. Para Sim. muitas pessoas, o mais grave é o quê? Usar a insulina, né? Sim. Então é muito importante a gente ter isso em mente, que muitos, gente, repetindo, para tirar a crença aí, né? Para libertar. Muitos pacientes com diabetes tipo 2 irão para a insulina no futuro, tá? Muitos. E outra, muitos que estão por aí mal controlados, com hemoglobina glicada de 12, 13, 14, estão assim porque muitas vezes estão cheios de informações divergentes, não reais sobre a insulina. E isso é tão enraizado, gente, para vocês terem uma ideia, que muitos pacientes com diabetes tipo 2 mudam, às vezes, de médico 5, 10 vezes, só porque o médico falou que ele precisaria de insulina. E aí a pessoa complica do diabetes. Então, essa crença, ela é muito enraizada e nós, que sabemos um pouco sobre diabetes, vocês que têm diabetes tipo 1, principalmente, estão acostumados com a insulina, precisam divulgar isso para as pessoas. Porque, pelo menos na Santa Casa, que não é diferente das nossas clínicas, o que acontece? Os pacientes com diabetes tipo 2 estão chegando com hemoglobina glicada, né, que para quem não sabe é a média da glicose dos últimos 90 a 120 dias, estão chegando com hemoglobina glicada no serviço muito mais altas do que os pacientes com diabetes tipo 1 que precisam de insulina. Então são coisas que a gente arrepia. Por quê? Porque a insulina às vezes já foi indicada 5, 10 anos atrás. E a pessoa não quis utilizar. E qual que é a Fica com principal resistência. crença? E qual que é a principal crença que as pessoas têm que vira isso aí, diabetes tipo 2, vira tipo 1 e eu não quero virar tipo 1? O que você acha que é, Chau? Qual que você acha que é a Qual principal é? crença do povo? Eu acho que as pessoas sempre acham que quem passa a tomar insulina é porque piorou, ficou mais grave, ficou. Não, não,
Aí acredita em vários mitos que existem, que vai ficar, se não tomar, vai ficar cego. Aí vem tudo, né? Na verdade. Só que a gente sabe que se não se cuidar, é que a gente corre o risco das sequelas, né, do diabetes. E aí, Chau, acredite, muita gente acha que quando começa a usar insulina, tá no fim da linha, tá mais próximo da morte. Por quê? Porque antigamente, quando se prescrevia insulina para o paciente com diabetes tipo 2, ele já estava em estágios, muitas vezes, terminais. Era o famoso última hora. É a última coisa a fazer para prescrever insulina. Então, as pessoas carregam isso ainda. E isso é muito negativo, porque as pessoas deixam de se tratar. Mas, finalizando, o paciente com diabetes tipo 2 não vira diabetes tipo 1. Tá, gente? Insulina é ótima, é maravilhosa. Se você precisar, usá-la. Se você tiver uma boa reserva de insulina e você puder usar os comprimidos, né? Puder em todos os sentidos, né, gente? Ó, puder usar os comprimidos e puder, porque você tem uma boa reserva, né? Porque existe um custo para essas classes de medicamento, né? E várias vantagens em detrimento até da insulina. Porque hoje os medicamentos orais, eles também trabalham os efeitos além da glicose. Não é só baixar a glicose, é a proteção do coração, né? Então é a proteção cardiovascular, é a diminuição da mortalidade. Então isso também é muito importante, tá? Mas quem tiver aí com glicado e o médico já tiver falado, bora usar insulina e tiver, ó, fugir do médico, eu aconselho marcar uma consulta na semana que vem e voltar. Voltar e tratar esse diabetes e vamos em frente. Insulina é vida. Insulina é vida, é isso aí. Insulina é vida. Né? A gente tem que dar graças a Deus, porque ela nem é centenária ainda. O ano que vem nós completamos 100 anos, 100 anos. Da descoberta da insulina. Né? E eu sempre gosto de contar para os pacientes, para os residentes, que a gente tem um preceptor que está aposentado da Santa Casa agora, de Belo Horizonte, e que quando a insulina foi descoberta, eles mudaram para a Europa para o pai poder tratar o diabetes. Olha que coisa impressionante. Né? Uma insulina mudar a vida de todas as gerações da família. Hoje a maioria nem mora no Brasil. Né? E hoje você tem insulina acessível, está na sua mão, né? Na farmácia da esquina tem insulina. Né? Então isso é uma... Exatamente, isso é uma aquisição muito maravilhosa para a gente. Né? Então a gente tem que dar graças a Deus dessa insulina. Com certeza. Vamos lá então. Mais perguntas? Vamos. Sim, os pés e mãos formigando, se isso já é sinal de neuropatia diabética. Pessoal, essa é uma ótima pergunta. E é um ótimo tema, inclusive, para a gente fazer live. Eu sentia antes de descobrir o diagnóstico. Eu sentia. Depois, raramente eu sinto. Eu não tenho, graças a Deus. Mas eu sentia muito antes do diagnóstico. Então, são várias coisas, na verdade, que a gente tem que pontuar em relação a formigamentos, cãibras, dores, principalmente nas pernas, né? Pernas e pés, ou até a perda da sensibilidade, porque são coisas diferentes. Então, o que eu quero começar falando? Todas as pessoas que têm diabetes tipo 1, após 5 anos de diagnóstico, ou após a adolescência, se for diagnosticado muito pequenininho. E todos os pacientes com diabetes tipo 2, após o diagnóstico, precisam fazer o exame dos pés, de modo geral, todo ano. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, depende muito do caso. Mas em uma média de uma vez por ano, se estiver nessa situação. Então, eu queria aqui explicar e perguntar para quem está na live, tem diabetes ou está nessa situação, se está em dia com esses exames. Sim. Claro que agora na pandemia, né, gente, a regra é não ficar pegando. Então, esses exames estão suspensos, obviamente. Então, vamos fazer de conta que a gente está falando de 2019, né?
Como que é esse exame? Esse exame não é inspeção, não é olhar o pé apenas. Não é abrir os dedos, olhar se tem micose e acabou, o exame dos pés está feito. Não é isso. O exame completo dos pés tem a inspeção? Tem. Tem que olhar a micose, qualidade dos sapatos, temperatura, odor dos pés, cuidado com as unhas? Tem. Isso a gente tem que fazer. É uma parte do exame. A gente precisa testar a sensibilidade dessa pessoa nos pés. A gente precisa testar os reflexos dessas pessoas nos pés. A gente precisa testar a dor, se ela está sentindo dor nos pés, se ela está sentindo temperatura. E é um exame que, para quem tem prática, ele vai durar aí em torno, no total, se for assim, só o exame mesmo, né, não for uma consulta em torno disso, em torno aí de 10, 15 minutos de uma consulta, tá? E vários centros têm, às vezes, uma enfermeira, um fisioterapeuta para estar fazendo este exame. E a gente tem muita gente boa, treinada para isto, tá? Então, o exame é isso, ele é completo, ele tem uma aparelhagem simples, ele não é doloroso e deve ser feito todo ano. Por quê? Porque quando a gente pega esses exames alterados, a gente tem como orientar melhor os cuidados para evitar as amputações, as lesões nos pés, as feridas e as amputações. E um dos sintomas que as pessoas podem ter, tanto com mais tempo de diabetes, é justamente o quê? Formigamento, cãibras, dores, que habitualmente começam nos pés e vão subindo para as pernas, para Inchaço, as doutora? coxas. Oi? Inchaço nos pés também? Não, o Os pés edema nos inchados. pés, o inchaço, o edema já pode ser de outras coisas, tá? Não é comum, porque a Entendi. neuropatia é de nervo mesmo, é de inervação. Entendi. E isso pode acometer também as mãos e os braços. Às vezes as pessoas descrevem que é como se tivesse com uma bota e uma luva. E modifica a sensação na mão e no pé, tá? Então isso é muito importante. Só que, mesmo que você tenha tudo isso que eu falei, existe uma característica importante da neuropatia diabética que fala mais a favor da neuropatia, que é principalmente esse incômodo piorar, agravar na hora que a pessoa deita para dormir no repouso. Tanto que às vezes ela levanta por causa da dor. E na hora que ela caminha, mexe, o incômodo vai passando. E na hora que ela deita de novo, volta para o repouso, Tá piora. parada. Exatamente. E o que é mais importante do que isso? Que às vezes torna o diagnóstico mais difícil. Que a neuropatia diabética é o que a gente chama de um diagnóstico de exclusão. Não é só porque eu cheguei ali, tenho diabetes há mais de 5 anos, tô tendo formigamento, puf, você tem neuropatia diabética. Não. Porque existem outras coisas, né? Doenças neurológicas, deficiência de vitamina B12, né? Compressões nervosas, hérnia de disco. Tem um monte de coisa que pode dar um sintoma parecido ou um sinal parecido. Então, é um diagnóstico de exclusão. Então, é importante ficar atento a isso aí, tá? Quem pode fazer o exame? Eu falei, o pessoal está perguntando aqui, o endocrinologista, o clínico, o médico de saúde da família, o enfermeiro, o fisioterapeuta, né? As pessoas que estejam treinadas para fazer o exame. Agora, para fechar o diagnóstico e instituir o tratamento, aí precisa ser um médico, tá bom? Mas o exame, muita gente aí faz, vários serviços fazem, e a nossa equipe, as nossas equipes maravilhosas de enfermagem, são as pessoas que na maioria dos serviços estão à frente aí
desse cuidado fundamental. E por que que a gente fica tão preocupado com esses sintomas, com esses sinais? Porque, gente, quando você tem neuropatia e você cuida do seu pé, e o principal cuidado é olhar ele todo dia. Ah, mas é todo dia? É. Você não tem pé todo dia? Você não toma banho todo dia? Você não tem que enxugar o pé todo dia? Por que você não pode olhar o danado pé, gente? Todo dia. Não é? Ah, mas eu não consigo olhar meu pé. Ah, não consegue por quê? Às vezes porque tem um abdômen muito globoso, né? A barriga tá grande mesmo. O que que a pessoa tem que fazer? Tem que pedir ajuda de outra pessoa para olhar debaixo do pé, em cima do pé, entre os dedos. E qualquer alteração pequena, procura a equipe de saúde. Porque se você trata logo, você vai evitar uma possível lesão no pé ou uma amputação. E, gente, eu já atendi paciente no meu consultório com aquelas tarraxinhas, Chau, de pregar papel na parede, sabe? Nos quadros. No pé? Dentro do pé, que a pessoa estava Vixe. achando que era uma pinta, que estava sangrando, que estava infectado, mas a pessoa não tinha mais sensibilidade nos pés há anos e também não estava olhando o pé. Aí, na hora que eu bati o olho, eu falei assim, ah, mas o que é isso? Ele falou, é uma pinta. Aí eu fui olhar e fui pegar, era uma tarraxinha. Aquelas tarraxinhas, não sei como é que chama aí na terra suas, não, mas na minha É chama tarraxa. tarraxinha, né? É tarraxa também. Hoje, a nossa enfermeira Agma estava contando, ontem, na verdade, que ela atendeu o paciente com prego dentro do pé. Por quê? Porque se você não tem sensibilidade e pisa em cima, você não vai sentir. Por isso que o cuidado é importante. Ah, Janice, mas eu já perdi a sensibilidade. Aí, quem perdeu a sensibilidade, geralmente não sente nada, nada, nada. Nem formigamento, nem nada. Eu perdi a sensibilidade e agora? Quer dizer que eu vou amputar minhas pernas? Claro que não, né? Por quê? Porque para você ter um acometimento, uma lesão, uma ferida por causa da neuropatia, o que precisa não ter acontecido, Chau? Não ter cuidado dos pés. Não ter cuidado, não ter atenção, né? E aí, quer ver que as carapuças vai tudo assentar aqui? É o povo que nesse calorão tá andando descalço. Essa é chinela havaiana no meio da rua, com sol, com chuva, com praia. Vai pra praia, estica os pés lá, ó, e deixa lá quarando, né? Os pés no sol da praia. É as menininhas Então, tudo bonitas isso, aí, que estão com então, tudo isso conta, né? exatamente, rasteirinha, pé ressecado, falta de hidratação, cutucar a unha com alicate, cutucar a unha com palito de dente, né? Eu até falei esse dia com o paciente, meu Deus, eu nunca mais vi um palito de dente, você conseguiu um palito de dente para futucar uma unha, é incrível isso, né? Então, são coisas incríveis. Aí a gente brinca com o pessoal, mas é verdade. Para você ter uma complicação importante, você tem que ter cumprido uma tarefa, não ter olhado o seu pé todo dia. Não ter atentado a uma mudança de cor na sua perna, a uma dor que você teve e não prestou atenção. Então, andar bem calçado, hidratar os pés, né? Não passar creme entre os dedos, para não aumentar a micose, né? No pé assim e assim. Cortar as unhas de forma adequada. Ah, mas eu não sei cortar a unha, minha unha é muito grossa. Procura um profissional da podologia, né? A gente tem muita gente boa aí trabalhando para cuidar dos seus pés, né? Meu irmão, que mora comigo, ele tem diabetes. E ele também tem esquizofrenia. E aí ele não corta de jeito nenhum essa unha. Aí eu falei, deixa eu ajudar ele a cortar essa unha, tchau. Moça, na hora que eu olhei para a unha, eu falei, prefiro partir dessa vida do que cortar essa unha. Uma bicha dessa grossura. Eu falei, se eu cortar essa unha, eu vou cortar os dedos dele fora. Ou seja, eu não dou conta de cortar a unha. Ele não dá conta de cortar a unha. Então, o que a gente faz? Procura um profissional para fazer, né, esse trabalho, porque aí tem as lixas elétricas, né? Tem o material para o corte, mas a gente tem que tomar o cuidado que a gente pode tomar, né?
Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, formigar também tem uma outra coisa que você contou, Chal. A gente tem um quadro que chama polineuropatia aguda, né? É a neuropatia aguda vinda do mau controle do diabetes. Quando a pessoa descobre o diabetes, a glicose está muito alta, ela pode ter esses incômodos todos, só que não é a neuropatia que vai ficar para o resto da vida, né? Ou a neuropatia crônica. Então, essa neuropatia aguda, ela pode acontecer quando o diabetes está descompensado, e ela também pode acontecer quando a glicose cai muito rápido, né? De 400, 500 para 70. Então, a melhora aguda do diabetes também pode causar esses incômodos. Não quer dizer que a pessoa tenha neuropatia crônica, tá? Porque senão amanhã qualquer pessoa que tiver um formigamento vai sair falando que tem neuropatia diabética, né? Mas não é assim, tá? Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui de neuropatia, porque pé diabético, neuropatia, é um assunto, Chal, que o pessoal tem muita dúvida, porque não é muito falado, infelizmente. Até nos congressos de endocrinologia, a gente vê que é um assunto muito esquecido, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vá. Pode falar, eu vou lendo aqui. É o seguinte, você falou das pessoas estarem usando bastante havaiana na rua, direto. Então, o calçado seria melhor fechadinho? Ou fechadinho, né? Sapato fechado, confortável, né? Que você não fique com o pé, na hora que você tira o sapato, seu pé tá vermelho, cheio de marca, né? O sapato do sonho, gente, é tênis e meia, de preferência com a palmilha, né? E meia branca, pé, pelo menos, né? Eu uso mais meia branca. A questão da meia, na verdade, são as costuras, né? Tem meia que tem muita costura, que às vezes marca demais o pé, apertando. Esquenta, incomoda, às vezes a pessoa tem até dermatite de contato pelas costuras, e aí o trem vai piorando, né? Então, é bom escolher a meia sem costura, ou às vezes calçar a meia do lado contrário, né? Onde não tem costura. Agora a gente tem que ser realista. Vai virar para uma mulher no consultório e fala assim, olha, a partir de hoje eu queria muito que você fosse trabalhar com calça social, terninho e um tênis com meia. Pra você ver o que ela vai fazer com você. Experimenta. Te bate, né? Ela te bate, se você falar isso. Então, para a gente ser realista, o que a gente pede? Use, então, um sapato fechado, confortável, que não esquente demais, que esteja sempre limpinho, né? Evita sapato que tenha tira, né? Evita salto alto demais, que você crie calos, que você crie fissuras. Ou seja, resumindo, cuida do seu pé, né? É o que eu falo muito. Isso, é o que eu falo muito com os pacientes. Cuida do seu pé, cuida do seu diabetes, cuida da sua vida, né? Vai cuidando de tudo aí que vai dar certo, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta de pé aqui, né? Então, o sapato ideal aí a gente já falou. Outra coisa, gente, que também é bom a gente tocar nesse assunto. Muitas pessoas já tiveram amputações nos pés. Às vezes amputou um dedo, às vezes amputou dois, às vezes amputou um pedaço do pé. E às vezes essa pessoa não sabe que você pode ter um sapato especial com uma palmilha para equilibrar essa pressão no pé. Às vezes a pessoa fica andando com dificuldade, forçando mais aquele pé que teve amputação. O que acontece, Chal, com o pé que está sendo forçado? Ele tem mais chance de ter ferida, de ter calo. Pior. Então, quem tem alguma deformidade no pé, independente de ter sido amputação, as pessoas que têm o pé muito plano, muito chato, né, que tem dor no pé, que tem calo, procure um especialista
para que você possa fazer uma palmilha que equilibre essas suas deformidades e divida, né? Distribua bem a pressão no seu pé. Principalmente quem é atleta, principalmente quem é corredor, né? O pessoal que corre na academia, às vezes corre com um sapato que não é adequado, na hora que tira o sapato, tá cheio de fissura, cheio de ferida, né? O pessoal perguntou aqui, ó, como a gente faz com uma criança? A minha tem 10 anos, a 6 tem DM1. Gente, quem tem filho, criança com diabetes, a gente sabe que aí, até a puberdade, a gente tem uma proteção que eu falo que é divina contra essas complicações do diabetes. Então, quais são as recomendações? Começar a rastrear as complicações após a adolescência, se já tiver mais de 5 anos de diabetes, ou após a adolescência com mais de 5 anos de diabetes, tá bom? Ninguém vai ficar rastreando pé diabético em uma criança de 6 anos. Mas também é muito importante avaliar o corte de unha, o cuidado, porque tá cheio de criança com unhas deformadas e fazendo feridinha nos pés, né? Não vai complicar por causa do diabetes, mas incomoda, né? Então eu acho que vale muito a pena, né? Aqui, ó, eu não tenho diabetes, mas às vezes eu acho, né, não tem diabetes, então né, não vem ao caso, né? Não é neuropatia diabética. Então, eu acho que isso aí, essa questão da neuropatia, das dormências, acho que está respondido, né, Chau? Ah, sim. A outra pergunta que eu vi também em um grupo foi o seguinte, que se quem tem neuropatia pode vir a ter problema intestinal. Então, Perguntaram isso a neuropatia dos formigamentos é o que a gente chama de neuropatia periférica. Só que quem tem acometimento desses nervos, né? De mão, de pé, de perna, provavelmente também vai ter acometimento do resto da inervação do corpo. E todas as partes do nosso corpo têm inervação. Então, as pessoas com diabetes, presta atenção que eu vou falar, hein, gente? Com muito tempo de diabetes, sem o controle da doença, e tem neuropatia periférica, também tem mais chance de ter a neuropatia que a gente chama do trato gastrointestinal, estômago e intestino, tá? Que, principalmente do estômago, que é a gastroparesia, que a gente chama gastroparesia diabética. E como que a gente diagnostica isso? As pessoas têm o funcionamento, a motilidade do estômago prejudicada. Então, elas começam a se sentir muito empachadas, né? Come um pouco e sente que está transbordando. Às vezes pode ter regurgitação, ficar com náusea, ter muitos vômitos durante o dia. E com isto, muitas vezes, aumenta também, para quem usa insulina, os episódios de hipoglicemia, porque a absorção dos alimentos, ela fica bem mais lenta, tá? E a gente tem, assim, os tratamentos da gastroparesia não são tão eficientes igual tratar o diabetes. Eles não têm uma resposta que pode ser tão efetiva. Mas resolve o problema, viu, gente? Melhora bastante os sintomas, tá? Então, pode ter, sim, este acometimento. Assim como pode ter o acometimento dos nervos no coração, que é a miocardiopatia diabética. Eu até prometi para a Chau, porque tem muita pergunta de cardiologia, gente, nos grupos, no privado. Então, até prometi para a Chau que a gente vai deixar essa da cardiologia, nós vamos convidar um cardiologista para ele falar dessas complicações, né, no diabetes, que estão cada vez mais frequentes e cada vez menos diagnosticadas da forma correta, né? Então, vale a pena a gente discutir isso aí com o especialista da área. Então, nós vamos ficar devendo essa live aí, tá bom? A gente sabe que quem tem doença autoimune tem mais chance de desenvolver outra. E quais seriam essas relacionadas ao diabetes?
Isso aí, gente, também é uma outra coisa. É super certo, quem tem uma doença autoimune tem chance de ter outra. E quem tem diabetes tipo 1 ou diabetes LADA, que é o diabetes autoimune latente do adulto, precisa ser rastreado para as doenças autoimunes mais frequentes. A mais frequente é o hipotireoidismo, a tireoidite de Hashimoto, tá? Então, essa a gente rastreia pelo menos uma vez por ano. Até ou a pessoa desenvolver ou até não desenvolver, né? Mas esse rastreamento ele é anual, tá? A segunda mais frequente é a doença celíaca, né? Muitas pessoas nem sabem que a intolerância ao glúten é uma doença autoimune. E neste rastreamento, nos primeiros 5 anos de diagnóstico, após o diagnóstico do diabetes tipo 1, a gente dosa os anticorpos. Hoje, o mais fidedigno, assim, o que mostra mais para gente, é um anticorpo que chama anticorpo antitransglutaminase IgA, tá? Então, o que acontece com esse antitransglutaminase? Se ele der positivo, mas tem o anti-endomísio, tem o anti-gliadina. Se ele der positivo, o paciente precisa fazer uma biópsia de duodeno, endoscopia com biópsia de duodeno, porque é o diagnóstico de certeza. Se ele der negativo, a gente considera que a pessoa não tem doença celíaca, tá? Então, nos primeiros 5 anos, a gente rastreia todo mundo, todo ano, porque é a maior taxa de aparecimento da doença celíaca. A partir daí, a gente vai rastrear se a pessoa tiver algum sinal ou sintoma de doença celíaca, que é anemia, hipoglicemia muito frequente e repetida, eliminação de alimentos inteiros nas fezes, mesmo se a pessoa falar que está mastigando direitinho. Que mais? Dor de cabeça frequente, queda de cabelo. Então, tem vários sintomas da doença celíaca, tá? Então, essas duas são as mais frequentes e que a gente faz rastreamento. Mas pode associar com lúpus, pode associar com artrite reumatoide, pode associar com falta do hormônio, da produção do hormônio corticoide no corpo. Então, tem outras doenças autoimunes, mas essas vão ficando cada vez mais raras. E, às vezes, os pacientes chegam para a gente e falam assim, nossa, eu fui sorteada. Eu tenho todas, as mais frequentes. E, às vezes, é aquelas pessoas que a gente fala assim, elas são super imunes, né? São super autoimunes. Muitas pessoas, às vezes, já são no diagnóstico do diabetes tipo 1, já tem as 3 de uma vez. Aí fica mais difícil, né? Outras só tem o diabetes. Outras diagnosticaram o vitiligo 15 anos atrás, que é outra doença autoimune também, né? E desenvolveu diabetes e hipotireoidismo 15, 20 anos depois. Mas é fato que se você tem alguma doença autoimune, você tem chance de ter outra doença autoimune, tá? Isso é verdade. Então, quem nunca fez rastreamento, converse com o seu médico. Porque se você nunca fez, você pode precisar fazer. E às vezes a gente recebe pacientes no consultório com hipoglicemias muito frequentes, usando doses altíssimas de medicamento para tireoide, antihipertensivo, porque os medicamentos não estão sendo absorvidos da forma correta, por causa da mucosa, e aí o médico vai aumentando a dose. A gente tem que rastrear a doença celíaca para ver se não é isso. E vira e mexe a gente pega, né, essas coisas aí no dia a dia do consultório, tá? Mas é verdade sim, e tem que rastrear, tá? Que mais, Chau? Qual nível de vitamina D é adequado para o diabético tipo 1? E por que a vitamina D é tão importante para as pessoas com doenças autoimunes?
Então, pessoal, a vitamina D hoje, a gente está vivendo uma era que eu falo que é abençoada. Por quê? O que que a gente tem visto na prática? Sei lá, um pensamento curandeiro com a vitamina D, muita fake news, muito colega, infelizmente, prescrevendo protocolos surreais de vitamina D. É vitamina D sublingual, eu já vi até isso, né? É vitamina D injetável em altas doses. Sim. São quantidades de vitamina D que você usaria para pessoa que é deficiente de vitamina D em uma dose, por exemplo, de 50 mil unidades por semana, a gente vê prescrições de 150 mil por dia, baseado em teorias de que altas doses de vitamina D cura várias doenças autoimunes, melhora sintomas e as pessoas vão deteriorando a sua saúde, pior do que isso, intoxicando por vitamina D. E para ficar bem claro, intoxicação por vitamina D pode até matar, tá? Então, quem estiver tomando vitamina D aí nesses protocolos abençoados, fica esperto, né? Porque às vezes você acha que você vai morrer atropelado na rua de coronavírus e você vai morrer de vitamina D, né? Eu falo com o povo assim, vai morrer de sol, né? Vai morrer de sol, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Quais são as indicações de tratar vitamina D? O que que os estudos têm mostrado? Que quem não tem nenhuma doença crônica, hoje, vitamina D acima de 20, ok. Agora, mulheres na menopausa, com história familiar de osteoporose, com fratura, com obesidade, com diabetes, que os estudos mostram que tem uma chance maior de deficiência de vitamina D, os estudos têm mostrado que o valor mais adequado é estar acima de 30. Mas se a pessoa chega no consultório com 25, com 28, não está tomando sol e pode tomar o sol, né? O mais correto é a gente fazer a orientação, né? De tomar esse sol aí, em torno aí de 5, 10 minutinhos por dia, principalmente nesse horário aí de 10 às 16 horas. Pode passar o protetor solar no rosto, né? Ter um cuidado que é um cuidado com a saúde, né? Então, quem estiver usando os benditos protocolos, abre seu olho, porque você pode estar correndo um risco muito grande. E eu até aproveito para falar uma coisa muito importante, que vale para tudo na vida da gente. Se o seu médico, gente, prescrever um medicamento para você, que você só pode manipular na clínica dele, ou você só pode manipular na farmácia que ele pediu, que é lá na outra cidade que você nem mora, ou do outro lado do planeta, alegando que a manipulação boa é só naquele lugar, e aí você pega o frasco, porque é assim que acontece. Você pega o frasco e tá escrito só seu nome, pelo amor de Deus, gente, acorda. Por que você vai usar uma coisa dessa? Né? Você vai usar uma coisa dessa, porque quando a coisa é boa, ela vem de qualquer farmácia, né? Quando a coisa é boa e pode ser bem manipulada, você pode procurar uma boa farmácia de referência na sua cidade, né? Então, fiquem atentos e fiquem espertos, porque o povo está pagando aqui em Belo Horizonte, Chau, R$ 2.000 numa consulta com doenças graves para tomar 150 mil unidades de vitamina D por dia e colocar a vida, né, em risco, tá? Então, muito cuidado com essas coisas mirabolantes e curandeiras, porque você pode estar pondo sua vida em risco, né? Você pode estar em risco de morte mesmo, porque intoxicação por vitamina D pode matar, né? Então, vai tomar sol, né? Vai tomar sol, vai Eu procurar tomo seu sol. médico, vai procurar seu médico. Se você tiver deficiente, menor do que 20, vai receber a orientação correta, vai tomar o suplemento se precisar. Não é pro resto da vida que você toma suplemento, você tem que dosar a vitamina D, né? Ah, Janice, mas eu odeio o sol.
Não tomo sol, não saio no sol, não quero nada. E a vitamina D está sempre baixa, converse com o seu médico. Você pode tomar uma dose para normalizar a sua vitamina D, depois você usa uma dose de manutenção e faz o acompanhamento regular com o seu médico. Converse com o seu médico, tá? Eu acho que essa é a tarefa mais séria. E se ele te prescrever alguma coisa que é escondida, você muda de médico. Muda de médico, porque não tá certo prescrever coisa escondida, não. Né? Se você prescreve coisa escondida, tem alguma coisa errada. Então, se tiver alguém aqui nessa live que está prescrevendo coisa errada dessa forma, eu sugiro procurar outra live, né? Porque aqui não é lugar para isso, tá bom? Eu sei que às vezes o povo depois, a gente é enxovalhada. Ah, mas você não pode falar que a pessoa não pode prescrever vitamina D desse jeito. Posso falar sim, porque tem evidência científica para isso aí, que é o bendito do protocolo Coimbra, né? Que, infelizmente, nenhuma sociedade séria apoia este protocolo. Então, eu estou falando aqui abertamente. Nem a sociedade de dermato, nem a sociedade de reumato, muito menos a sociedade de endocrinologia, misericórdia. Tá bom? Então, muito, ó, olho vivo se você quer ter saúde. De olho. De olho, ó. Fica esperto. Tem outra pergunta aqui. Quando o paciente, né, a pessoa vai dormir com a glicemia estável, que acorda com ela alta, no caso, a gente sabe que pode ser questão de ajuste de basal, fenômeno do alvorecer, tudo isso, né? Tem que ser investigado, no caso. Porque as pessoas se perguntam muito no grupo. Ah, fui dormir com a glicemia, o filho foi dormir com a glicemia boa, acordou com a glicemia alta. Então, gente, são várias coisas, né? Eu falei que esse é o horário que a gente podia ficar, era trocar, né? Fica acordar de noite e dorme de dia, né? Se isso aí não fizesse nenhuma diferença. Por quê? Tudo pode acontecer na bendita hora que a gente está dormindo, né? O que pode acontecer nesse horário? Se você dorme com a glicose boa, por volta de 2, 3, 4 horas da manhã, você está com a glicose na meta. E essa glicose sobe uma rampa de 4 a 8 horas da manhã, pode ter acontecido várias coisas. O que é normal, fisiológico? Neste horário, todos nós temos liberação de hormônios que tendem a subir a glicose. Então, dependendo da insulina que você use e do instrumento de aplicação, se é uma bomba de insulina, se é uma caneta, ou uma seringa, às vezes você precisa ajustar o tipo de insulina, o horário da insulina e a dose de insulina para cobrir este fenômeno do alvorecer, tá? Isso é uma coisa. Segundo, às vezes você dorme com a glicose boa, tem hipoglicemias de madrugada, o seu corpo responde liberando hormônios e a glicose também sobe, que é uma subida para te proteger, que é o efeito Somoge. Só que o que acontece muito, gente? No dia a dia, por exemplo, fenômeno do alvorecer. Se a pessoa, por exemplo, faz exercício físico à noite, alimenta bem, não come muita gordura, muita proteína à noite, às vezes o que fazia isso, pode fazer isto, né? Ficar mais leve. A gente consegue equilibrar isso aí. Ah, eu durmo 7 horas da noite ou não como mais nada depois de 7 da noite. E eu tô tendo hipoglicemia 3, 4 horas da manhã. Converse com o seu médico. Às vezes, ajustar a dose de insulina basal ou lenta pode resolver isso aí. Qual que é a melhor dose de basal? É aquela que você consiga ficar mais horas, dormir com mais tranquilidade, sem ter hipoglicemias muito importantes, tá bom? De preferência, sem ter hipoglicemia nenhuma, né? Às vezes a gente não consegue, mas é o que a gente tenta, tá? E às vezes a gente precisa trocar uma insulina basal de longa duração por uma NPH para cobrir esse fenômeno do alvorecer. E é uma troca que às vezes fica maravilhosa. Ou bomba de insulina. Ou às vezes o paciente precisa fazer uma ceia
né? Complementar algum carboidrato, alguma proteína ao deitar, para não ter a zipa de madrugada. O que é importante para isso? Meu paciente está até falando aqui, ó, resolveu o meu caso. Ô, Eugênia, eu nem sei o que resolveu o seu caso, porque foi tantas coisas que a gente fez. Foi basal, foi bolos, foi lipo, foi tanta coisa, né? É um conjunto, né, de coisas para resolver. Então, é importante, porque a maioria desses problemas de madrugada é a quantidade de insulina basal, que pode estar para mais ou pode estar para menos. Então, é importante acordar. Agora, sabe o que é o maior problema da madrugada, Chau? É que o povo não gosta de olhar a glicose de madrugada. Quem Eu usa tinha Libre é sem... meu maior problema era esse, era conseguir acordar de madrugada. Por mais que eu botasse o despertador, eu despertava, desligava e dormia. Depois que eu passei a usar a bomba, que eu me esforcei muito mais, assim, digo, vou conseguir, vou conseguir. Mas raramente Exatamente. antes eu conseguia. Era incrível, doutora. Eu não conseguia, eu desligava. Eu botava e desligava. Então, o que eu falo muito, pessoal? O que eu dou de dica? Quando você acordar para ir no banheiro, ou tá acordou à noite fazendo calor, né? Tá aquele calorão, você vai abrir a janela, olha a hora. Se for 2h30, 3, 4 da manhã, aproveita Aproveita e aquele já mexe. dia. Que seja um dia normal, né? Você não vai me medir uma glicose para mostrar o perfil de glicose de madrugada para o seu médico depois de comer 2 pedaços de pizza, né? Então, esse dia é importante ser um dia normal, entre aspas. Ah, Janice, eu não aguento de jeito nenhum. Será que você não consegue colocar um sensor de glicose intermitente, que é o Libre, uma vez na vida, né, programado, para que você possa estabelecer aquele perfil da madrugada? Né? Ou então, pede ajuda para o pai, para a mãe, para o namorado, para o marido. Me futuca aqui, ó, na hora que você acordar, né, para eu medir essa glicose. Porque esse perfil de glicose, ele é fundamental para descobrir o que está acontecendo no jejum. Se a gente não vê... Os pacientes que estão aqui, que são do nosso ambulatório da Santa Casa, ou os meus de consultório, devem estar até com o ouvido doendo. Porque todo dia a gente fala a mesma coisa. Cadê as glicoses de madrugada? Gente, vamos pôr o relógio, vamos acordar, vamos medir. Falei que um dia eu pensei, tem que fazer um mutirão. Vai ser assim, ó, vamos todos acordar de madrugada. Todo mundo junto. Todo dia. Gosto. Vamos fazer uma live 3 horas da manhã. Nós vamos fazer uma live 3 horas da manhã para todo mundo acordar, medir a glicose e vir aqui contar quanto que a glicose deu para ver se o povo acorda. Só que, infelizmente, um dia só não adianta, né? Isso é um perfil de glicose, tá? Então, é muito importante a gente medir. A Paula colocou que a minha filha, 3 vezes por semana, às 3 horas, e o médico disse que não tem mais necessidade. Então, tem necessidade. Quando se estabelece um perfil e vê que está muito regular, a gente pode diminuir a frequência. Então, eu tenho muitos pacientes que usam análogo de longa duração, que já ajustou o basal, que estão medindo há meses e meses e meses e não tem mais tanta hipoglicemia de madrugada, que a gente fala com eles que se a vida continuar da forma como está hoje, pode diminuir a frequência. Ao invés de medir 1, 2 vezes por semana, mede umas 2 vezes por mês, mede no dia que for no banheiro, mede no dia que ficar assistindo Netflix até mais tarde, né? Então, eu acho que isso aí é importante, né? E tem os dois lados, né? Tem gente que mede de menos e tem gente que mede mais, Demais. né? Às vezes mede 2, 3 vezes em uma noite, por noite, né? Então, assim, nem tanto ao céu, né, gente? Nem tanto ao mar, né? É um equilíbrio aí do que precisa, tá bom? Tem mais perguntas, Chau, que o nosso tempo tá acabando também. Qual é o problema que existe em usar uma dose um pouco mais alta de basal para cobrir a refeição durante o dia? O risco é justo esse. Se você usa uma quantidade de basal muito alta, é como se você ficasse escravo da insulina basal. Se você atrasar a comida, se você passar mal e essa quantidade de basal mais alta, que antes estava equilibrando
a sua refeição, você pode passar mal e ter mais hipoglicemia. Então, eu sempre falo com os pacientes, e tem muito paciente meu aqui que passou por isso. Chega no consultório com muita hipoglicemia, usando 80%, 90% de basal e 20%, 30% de bolos. Às vezes eles levam até um susto. A gente chega, às vezes, usando 60 unidades por dia, sendo que 50 é insulina basal. Aí eu falo, então agora nós vamos dividir isso aqui, nós vamos aí para 25. Que isso, doutor? Eu usava 50. O que vai acontecer comigo? Aí depois me liga, nossa, minha vida tá tão maravilhosa, eu não tô tendo tanta hipo, tô gostando de viver minha vidinha, mas claro que é uma fase de ajustes. O que importa no final é o ajuste para a dose total diária, tá bom? Então é muito importante lembrar isso aí. Gente, educação, a gente está acabando já nossos minutinhos, educação é um processo contínuo. Você pode escutar isso hoje, escutar semana que vem, escutar na outra. E cada dia você vai pegar uma coisinha nova. Então, chamem sempre, né? Passa o conhecimento para frente. Coloca nos grupos de vocês o que vocês aprenderam. Faz print, né, Chau? Chau desencantou, hoje está aqui na live. Agora ela vai revezar as quartas com a gente, tá, gente? Quem tiver no grupo aí, nos grupos que a Chau tá, vai mandando as perguntas para a Jaque, que está aqui também, para a Juliana, do Piquenique Diabetes, para a Luciana Mourão. Todas nós montamos um grupo e nas quartas-feiras, 8 horas da noite, nós estaremos aqui respondendo essas dúvidas dos grupos, que a gente sabe o quanto que é importante, que às vezes as pessoas ficam muito perdidas, tá? Então tá acabando, vai Principalmente quem descobre agora, de novo, né? igual semana passada, que a gente ficou sem a live. Porque caiu antes. Então eu deixo aqui meu tchau e vou deixar a Chau deixar a mensagem final dela aí para vocês, tá bom, pessoal? Um beijo e bom domingo. Fica com você agora. Tchau. Agradeço muito o convite, tá certo? Foi uma honra. Me libertei. E deixo aqui a mesma mensagem que você falou, de a gente dividir o conhecimento, né? De passar, de ajudar. Ainda mais quem recebe diagnóstico recente, né? Fica naquele mundo perdido. E a gente vai aprendendo com a experiência também e com outras pessoas, né? E aproveitando essas oportunidades de live maravilhosas. Eu sou fã. Beijo, pessoal. Tchauzinho.